Era madrugada quando os moradores de 92 apartamentos do condomínio Sunset Boulevard foram acordados por uma forte fumaça, ocasionada por um curto-circuito na tomada do prédio. Após 5 meses daquele dia 14 de outubro de 2014, o prédio, que continua interditado pela Defesa Civil, agora passa por mudanças, após o incêndio ocasionado por uma tubulação inadequada de fácil combustão. Agora a construtora faz a instalação de um sistema que impede a propagação do fogo, adequação custeada com o dinheiro da apólice do seguro do condomínio, paga pelos moradores antes do incêndio. E a equipe do SBT Comunidade chega ao 14º andar do condomínio Sunset Boulevard, aqui no bairro Araés, em Cuiabá. Após a tragédia, os moradores sobrevivem a 5 meses sem todo o conforto que eles, com o trabalho, conseguiram conquistar. Como é o caso do Bruno, que agora não consegue nem ficar na própria casa, devido ao forte cheiro de fuligem e os prejuízos que essa tragédia ocasionou para toda a família. Ele morava com os 2 filhos gêmeos e a esposa, que estava dormindo quando começou o curto-circuito. Então, Bruno, você olhando assim, a fuligem tomou conta de toda a sua casa. Como que está a situação de vocês hoje? A nossa situação atual é de calamidade, né? A gente está passando por uma grande dificuldade. Não é uma situação exclusivamente minha, eu não posso falar pelos outros, mas a gente tem muitos amigos que moram aqui que estão passando pelo mesmo problema, estão vivendo um momento de incerteza, de insegurança, de muita insatisfação. Infelizmente, a construtora Plaenge, ela vem dando um auxílio para nós que ela denominou de auxílio humanitário. Ela acredita que não há responsabilidade dela, não assume a culpa pelo evento, em que pese nós temos um laudo oficial da Politec, onde aponta o uso de material inadequado, o uso de material indevido que gera combustão, de material que é efetivamente inflamável, e que por força de um recal, de uma reforma que eles fizeram na nossa promada elétrica em agosto do ano passado, 2 meses depois, nós tivemos esse estrago todo. Você mesmo comentou, o cheiro realmente é muito forte, a fumaça é uma fumaça química, ela não é recomendada porque, no nosso caso, nós tivemos problemas de crises respiratórias, com os nossos filhos, conosco também, e o ambiente está totalmente insalubre, né? Esse auxílio, por exemplo, que eles dão de 3.500, não dá para a gente colocar um imóvel compatível com o nosso, pagar um condomínio, sobretudo como é o nosso caso, que nós estamos sem mobília. Nós não temos absolutamente nada, não temos colchão, não temos sofá, não temos nada. Tá tudo, o prédio está interditado, você viu, pela própria Defesa Civil, e estamos nessa incerteza, infelizmente. E olha, ele está falando aqui que não, o ambiente é insalubre. Para você ter uma ideia, a gente pode até achar que é um exagero do Bruno. Não, é um exagero, um apartamento desse, você que está olhando em casa, apartamento de classe média, bem imobiliado, mas você não tem ideia dos prejuízos que é. Por exemplo, olha esse estofado aqui. Esse estofado que está aqui, essa parte mais clara com essa escura, isso aqui não é poeira, isso aqui é fuligem que tomou conta e isso aqui não sai mais. A situação do quarto das crianças também é a pior possível, como o berço, que não serve mais, é uma espécie de berço de recreação para ficar na sala, que a família passou muito tempo para conquistar esse imóvel, pagou, financiou e agora perdeu praticamente tudo, porque todos os móveis que estão aqui não servem mais, devido à forte fuligem. O piso também já não tem mais nem uma condição de ser utilizado. Aqui no quarto dos bebês, que ele ainda está financiando junto com a esposa, está nessa situação. Bruno, essa questão dos seus bebês, você ainda estava pagando esse quarto aqui, né? Sim, nossos bebês, na verdade, eles tinham 4 meses na época do incêndio, e como a gente tinha recém feito o quarto, a gente estava pagando. Obviamente a gente vive uma vida normal, tranquila, mas que a gente não consegue comprar tudo imediatamente, né? Então a gente estava parcelando e a gente terminou de pagar algumas parcelas em seguida. Infelizmente ficou prejuízo. Quem vai reparar, o judiciário vai responder. Agora me mostra aqui, por exemplo, essa parte aqui do armário. Isso aqui não sai? Não, não sai. Na verdade, essa poeira, pelo que nos foi informado, é uma poeira química. Pode-se tentar colocar um material de limpeza, mas ele vai ficar efetivamente manchado, além do odor que pode comprometer, no caso de quem desenvolveu crise respiratória, por exemplo.
tá? Não, não tem como recuperar. O tecido está comprometido, a própria espuma ela está comprometida, todo o teto, todo o forro está com fuligem, tem que ser trocada toda a fiação elétrica, todo o piso está comprometido, o azulejo. A parte estrutural avaliada pela própria Plaenge, a própria Plaenge avaliou o nosso apartamento para poder fazer uma reforma somente de estrutura, sem contabilizar o conteúdo. Ela estima, e ela nos documentou isso, em 175 mil, só para o dano de estrutural. Quiçá o que a gente perdeu de roupa, de conteúdo, de móveis e outras coisas. Bruno, o que é que você lembra da noite em que teve o curto-circuito? Seus filhos estavam aqui nesse quarto e o casal estava aqui? Na verdade, eu dormia com minha esposa no nosso quarto, meus filhos dormiam aqui com uma técnica de enfermagem, e às 4h20, mais ou menos, nós recebemos uma ligação de uma vizinha nossa, dizendo que o prédio estava pegando fogo. A gente correu, pegamos toalhas, enrolamos as crianças em toalhas molhadas e descemos com ela. Foi um pouco difícil porque como a fumaça ela é muito densa, muito escura, e a gente começa a ter uma tosse imediata, uma irritação nos olhos, a gente foi apalpando a parede até achar a saída de incêndio, porque de onde vinha o fogo, que é na promada elétrica, fica em frente à porta que sai para a saída de emergência. Então essa foi a nossa maior dificuldade e a razão da gente ter inalado tanta fumaça tóxica. Qual é a consequência disso hoje para os seus filhos, para sua esposa e para você que já me falou que já tem problema respiratório? As consequências, na verdade, existe um trauma emocional muito grande, não dá para dizer, e não é nenhuma invenção, nenhum aumento dizer que não existe um trauma. Você se acordar às 4 horas da manhã, dizendo que seu prédio está pegando fogo, e você sair sem nada, com a roupa do corpo, para tentar salvar a sua vida, acho que é um impacto muito grande que infelizmente nos proporciona. Os meus filhos tiveram crises respiratórias e estão tendo reiteradas crises de bronquite asmática, começando por este quadro aqui de incêndio. Eu tive também, enfim, e é isso que a gente tem passado. Sua esposa não vem aqui? Não, minha esposa não vem aqui, nem eu tenho vindo aqui. A gente não consegue entrar no ambiente, não nos faz bem, a gente não se sente bem. É uma dor muito grande. A gente conquistou isso aqui com muito sacrifício, com muito trabalho. Eu sou advogado, eu sou professor universitário, eu dei aula 10 anos da minha vida de manhã e de noite para tentar conquistar o que eu tenho. Então não é fácil a gente perder tudo do dia para a noite. Somente para a reforma estrutural, como troca de forro e piso do apartamento, o advogado teria que desembolsar cerca de R$ 171 mil. Apesar do empenho e esforço de toda uma vida para adquirir o tão sonhado imóvel, Bruno e a família já fecharam a porta da possibilidade de voltar a morar aqui. Eu e a minha família, nós não voltaremos para cá. Isso aqui, nós temos recomendação médica para os nossos filhos, para nós, que o ambiente pode estar comprometido. E eu não tenho coragem, me criou um abalo emocional na minha família, em mim, a gente não tem condições de voltar. Eu não posso voltar. Então eu prefiro fazer esse resgate da dignidade da minha família, ajuizando uma ação, discutindo judicialmente e deixando ao encargo do judiciário resolver essa questão.